Certa ocasião, Martin Luther King disse o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Foi exatamente isso que Ezequias fez quando se sentiu ameaçado pelo poderoso rei assírio. Ele decidiu dar o passo da fé e confiar no que Deus faria para livrar seu povo. Diferente dos outros deuses é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E queremos fazer um agradecimento especial a você que nos acompanha sempre. Nessa semana chegamos a 9.000 inscritos. Estamos muito felizes com essa marca, agradecemos muito a Deus e você também que participa com a gente. Caso você não faça parte desses 9.000, inscreva-se agora e participe para chegar com sumo aos 10.000. Deixe também o seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. A história dessa semana é eletrizante. Eu sei, pode parecer estranha essa palavra, mas é a que melhor descreve o que aconteceu entre o rei de Judá, Ezequias, e o rei da Assíria, Senaqueribe. Nesse tempo, a Assíria estava conquistando todos os territórios, se tornando imbatível. Senaqueribe era um rei arrogante que botava terror por onde passava. Quando Ezequias assumiu o trono de Judá, o rei da Síria já havia levado muitas pessoas do reino do norte como escravos. Deus havia permitido que a Assíria levasse cativo o povo de Israel para espalhar com as 10 tribos. Nos primeiros anos de seu reinado, Ezequias continuou pagando tributos à Assíria, porque isso tinha sido combinado com Acaz. Mas o plano mesmo de Ezequias era fortalecer o seu reino e proteger a cidade de Jerusalém, porque ele sabia que a ameaça assíria estava chegando. E uma coisa muito importante para proteger as cidades eram os muros, e também não poderia faltar água aos habitantes de Jerusalém. Por isso, Ezequias consultou os oficiais e os conselheiros militares, e eles decidiram que pegariam as fontes de águas que estavam fora da cidade e desviariam o rumo delas para que elas fossem para dentro da cidade, assim permitindo que houvesse o abastecimento de água na cidade de Jerusalém. Assim, quando o exército assírio chegasse em Jerusalém, eles teriam uma dificuldade em manter o seco, pois eles não teriam água também. Outra ação importante de Ezequias está relatada aqui, em 2 Crônicas 32, verso 5. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Ezequias se preparou como pôde estrategicamente falando, mas o mais importante foi como ele encorajou o povo. Ele reuniu todo o povo na praça na frente da porta da cidade e disse: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior que está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a lutar nossas batalhas. E isso sim é confiança. E Ezequias não apenas confiava no poder de Deus, ele também acreditava na profecia que tinha sido feita contra a Assíria por meio de Isaías. Até ali, as forças assírias tinham derrotado nações muito maiores, muito mais poderosas do que Judá. E algo triste que é relatado aqui é que eles insultavam e blasfemavam contra o Deus de Judá por causa da apostasia do reino de Israel, o reino do norte. Ou seja, o nome de Deus era zombado, era menosprezado, mas logo isso iria mudar. Senaqueribe exigiu a rendição de Judá e vai fazer que pressão psicológica ele enviou seus oficiais a Jerusalém com uma mensagem de acusação, dizendo que Ezequias estava mentindo para o povo, tentando enganá-los. Quem eles pensavam que eram? Até aquele momento, nenhum outro deus de nenhuma outra nação conseguiu livrar eles das mãos do rei Senaqueribe. Por que com o Deus de Judá seria diferente? E veja mais este detalhe aqui. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. Ezequias mandou chamar o profeta Isaías e eles clamaram ao Senhor. E a resposta veio imediatamente. Veja só. Assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça,
Eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali, eu providenciarei que ele seja morto à espada. Deus mesmo tomou o caso em suas mãos. Senaqueribe se achava superior ao Deus de Judá, mas ele logo seria humilhado. Deus prometeu que protegeria e livraria Jerusalém. E veja só o que aconteceu. Naquela mesma noite veio o livramento. O anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio foram mortos. Quando a notícia chegou a Senaqueribe, ele, aterrorizado e humilhado, voltou para sua terra. Mas a profecia que o Senhor fez contra ele se cumpriu mesmo assim. Ele foi assassinado por membros de sua própria casa. O Deus dos Hebreus saiu vitorioso. Sua honra foi defendida aos olhos das nações vizinhas. Em Jerusalém, o povo se encheu de santa alegria. Suas súplicas por livramento foram misturadas com a confissão do pecado e com muitas lágrimas. Eles confiaram inteiramente no poder de Deus para salvar, e ele não os decepcionou. O templo ressoava com um cântico de solene louvor. A lição da história desta semana está resumida no seguinte texto. O orgulho da Assíria e sua ruína servem como uma lição prática para o fim dos tempos. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a todos aqueles que se exaltam acima do Altíssimo. Isso não diz respeito apenas às nações que se levantaram contra Deus nos tempos antigos, mas também em relação às nações de hoje que deixam de cumprir o propósito divino. Eu quero começar esse momento dos abraços com abraços especiais para a base Esmeralda da cidade de Santa Rita, no Paraguai, e também para os meus amigos, os adolescentes do CADEP, o Colégio Adventista do Leste Paraguaio. Foi muito bom passar a semana com vocês, realizando esse projeto de missão. Eu quero mandar um abraço especialmente para a minha amiguinha Maria Vitória e também para o Moisés e a Ana Vitória, lá do CADEP. E eu tenho uma mensagem especial para vocês. Yandeara Tanderouaçá. Nossos abraços também vão para o João Paulo e para os adolescentes da Igreja de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Para os adolescentes da Igreja de Feira 10, da cidade de Feira de Santana, Bahia. Base Esquadrão em Ação da Igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Para os adolescentes da Igreja de Praia Mar, da cidade de Serra, Espírito Santo. Para a base Tetelestai, da Igreja de Jardim Belo Rincão, da cidade de Colombo, Curitiba, Paraná. Para a base The Chosen, da cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Cristalina, Goiás. Para a base Explosão Team, da cidade de Ituberá, Bahia. Base Fonte de Luz, da cidade de Curitiba, Paraná. Base Convictos, da Igreja de Vilas do Atlântico, da cidade de Lauro de Freitas, Bahia. Para a base Atos, da cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul. Para os adolescentes do distrito de Alenquer, Pará. Para os adolescentes da Igreja dos Servidores, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Para a base Bálsamo, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para os adolescentes da Igreja de Santo Antônio II, da cidade de Manaus, Amazonas. Para os adolescentes da Igreja do Novo Milênio, da cidade de Manaus, Amazonas. E para os adolescentes da Igreja de São João, da cidade de Benedito Novo, Santa Catarina. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Vocês viram, né? Aumentou o número de abraços, mas a gente fica muito feliz de poder mandar esse recadinho para vocês. Continuem nos mandando ali os comentários, pedindo os abraços. Deixem também os comentários de vocês. Compartilhem com os amigos. Isso é muito importante. Também é um trabalho missionário. Deixem o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.